Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Quem ama extremamente deixa de viver em si e vive no que ama. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. O amor é filho da pobreza e da riqueza, da pobreza, porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. O amor é a busca do todo. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Só pelo amor o ser humano se realiza plenamente. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer, e não temer, que chamo e defino coragem. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Não é permitido irritarmos-nos com a verdade. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. Amor, uma perigosa doença mental. A necessidade que é a mãe da invenção. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é a injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal e íncita na sua alma, mas por tê-la estudado, como uma qualidade alheia, nas almas alheias. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. O começo é a metade do todo. Vivemos no mundo do irreal, onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. O homem retrata-se inteiramente na alma. Para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria divina. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. A democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos. Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos.
Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Aprender a mudar posturas. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. O corpo humano é a carruagem. Eu, o homem que a conduz. O pensamento, as rédeas. Os sentimentos, os cavalos. Você é jovem, meu filho, e com o passar dos anos, o tempo vai mudar e até mesmo reverter muitas das suas opiniões presentes. Abstenha-se, portanto, um tempo de configurar-se como um juiz dos maiores assuntos. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Se não encontras a alegria nesta terra, procura, irmão, para além das estrelas. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. O homem que faz tudo o que leva à felicidade e depende de si mesmo, e não de outro homem, adotou o melhor plano para viver feliz. A punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo dos maus. O que ama é, de certa maneira, mais divino que o objeto amado, pois possui em si divindade, é possuído por um Deus. O corpo é o cárcere da alma. Se lutarmos com fé, estaremos 2 vezes armados. Tudo que ilude, encanta. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Ela enriquece esta última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. A parte que ignoramos é muito maior que tudo aquilo que sabemos. Tudo aquilo que engana parece libertar um encanto. A vida inteira precisamos de graça e gentileza. Nas asas do amor a alma anseia por voar para casa, para o mundo das ideias. Ela quer ser libertada da prisão do corpo. Os números dominam o mundo. O belo é o esplendor da verdade. É mau aquele amante popular, que ama o corpo mais que a alma, pois não é ele constante, por amar um objeto que também não é constante. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Os mais sábios têm a maior autoridade. A procriação e o nascimento são coisas imortais num ser mortal. Jamais se deve proceder contra a justiça, nem mesmo retribuir a injustiça com a injustiça, como pensa a multidão, pois o procedimento injusto é sempre inadmissível. Julgareis em vão dar grandeza à vossa alma se não fazeis crescer em virtude. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau.
O sábio que tudo sabe é aquele que sabe que nada sabe. Às vezes na vida, nós nos sentimos acorrentados, sem sequer sabermos que temos a chave. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. Todo o coração canta uma música, incompleta, até que outro coração sussurra de volta. Aqueles que desejam cantar sempre acham uma música. Ao toque de um amante, todos se tornam poetas. É preferível a ignorância absoluta ao conhecimento em mãos inadequadas. O mais alto nível de educação é a tolerância. O maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, quando não queremos ser nós a governar. Filosofar é aprender a morrer. Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Se, na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. A matemática é a honra do espírito humano. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Amor é apenas o nome do desejo e da busca pelo todo. Não importa o tamanho de seu poder, mas sim o que você faz com ele. Há uma vitória e uma derrota, a maior e a melhor das vitórias, a mais baixa e a pior das derrotas, que cada homem conquista ou sofre não pelas mãos dos outros, mas pelas próprias mãos. Não há pessoa, por temerosa que seja, que não possa se tornar um herói por amor. A quem tem juízo, poucos sensatos são mais temíveis que uma multidão insensata. Quem é capaz de ver o todo é filósofo, quem não, não.